teoria e na prática, as semelhanças entre os nossos organismos, né, humanos, com os animais. Então, isso é verdade que os animais têm sido usados pela ciência como várias ferramentas didáticas como perspectiva. Cada grupo ou espécie de animal tem suas funções mentais de acordo com os movimentos do sistema nervoso, diz a doutora Guilherme. Portanto, o fato dos animais não apresentarem uma resposta equivalente como a gente esperaria que apresentasse não quer dizer que há uma ausência de resposta. Disso, dessa vez, é a dificuldade de entender o que se passa na cabeça de um animal é análoga a entender o que se passa na mente de um outro ser humano. E nesse cenário de indagações que tem despontado diversos debates e discussões com o ESC, na Universidade do Brasil e do mundo. As discussões têm suas preocupações éticas baseadas na questão da avaliação das capacidades mentais dos animais e sua capacidade de sentir dor conscientemente. Tendo a psicologia a área como objetivo de estudar o comportamento das atitudes, ações e tantos outros estados objetivos, é possível concluir que a ciência tem um papel muito importante e fundamental nesse debate. E é nesse sentido que esse debate se desenvolve, procurando investigar qual é a atual relação da psicologia brasileira com os animais humanos. No método foi uma pesquisa bibliográfica feita esse ano, do Cielo, essas bases de dados foram recolhidas com base na acessibilidade e seguindo as instruções de autores de ser mais desejável, estudo de produção utilizando uma base multidisciplinar combinada com base de os trabalhos encontrados foram, dentre eles, foi considerado apenas os trabalhos do caso de 2007 e 2012, e produzidos no Brasil. Foram incluídos em ciências animais. No Cielo, o resultado achado combinado psicologia de animais e psicologia animal. No PET-CIC, MET-CIC, metodologia animais e defesa animal. A partir da relação antiga, foram procurados todos os textos e foram lidos os resumos. Só que a autora disse que é importante ir além do resumo, porque às vezes o resumo histórico que é desenvolvido ao longo do trabalho. Então, foram lidos todos os métodos e considerações finais. Ainda assim, alguns trabalhos exigiram a leitura integral do texto, principalmente para procurar a relação dos animais utilizados. Então, finalmente, foi feita uma análise categorial que respondeu a seguinte tarefa. Foram levantadas ao todo 115 produções, já descartando aquelas que foram produzidas no Brasil. Dessas 31 foram incluídas, foram 115 descartando os ficheiros de tema e da 31 foram excluídas por não terem sido produzidas no Brasil, por 21, ou por não caracterizar esse tipo de outro, também. Então, foram indicados em 84. Na tabela 1, dá para perceber que a maioria das produções são relatos de pesquisa, mais de 300. Na tabela 2, dá para perceber que mostra que tanto na categoria relatos de pesquisa quanto na biologia, predomina a pesquisa experimental, totalizando 68 produções identificadas. Na tabela 3, não cabe uma discussão muito grande, pode passar, dá para perceber que a maioria das produções foram publicadas no periódico específico de psicologia. Na tabela 4, dá para ver os dados de publicação da quantidade por ano, colocar no gráfico vai ser um ponto mais superior. Tem um crescimento até 2009 e 2010 começa a cair, tendo o pico ali de maior quantidade de produções em 2009 e 2010. Na tabela 5, vemos que a maior parte dos animais utilizados na pesquisa são da ordem rodente, dos roedores.
interesse por parte dos pesquisadores em relação ao movimento dos animais e a conclusão de que há inexistência de estímulos para traduzir o que se passa na vida dos animais. Concordando com isso, essa pesquisa o filósofo Hayek imaginou que situação de linguística jogada num país que ele desconhece, sem ajuda de intérprete, que procurasse saber o significado das verbalizações nativas. Chegou à conclusão de que é impossível uma propagação única. Nesse sentido, também citou a questão dos surdos. Por toda a antiguidade e Idade Média, eram tidos como imbeciles, incapazes de meditar, progresso, por não falarem e não possuírem linguagem, ao serem notados de racismo. Então, a definição adequada da psicologia, os detalhes psicológicos animais demonstra a formação como disciplina independente. É isso que tem até os dias atuais, sendo principalmente os ratos albinos, o que corrobora como foi encontrado, mais de 50% das produções utilizaram animais de ordem componente. A frequência das publicações da sala interna sugere que tem a ver com a produção da Lei Arouca, em 2008, que restringe o uso da criação na manutenção de animais por biblioteca. Mas, para tirar qualquer conclusão nesse sentido, de acordo com os dados em relação ao objetivo fim das produções, vê-se que o objetivo é maioria de seres humanos, levando-se ao questionamento de qual é o papel da psicologia no estudo do comportamento animal por si mesmo. No estudo que vive trabalho em conjunto com a biologia e medicina veterinária, que visa a reabilitação e tratar as questões próprias dos animais. Nesse sentido, os autores asiáticos, ao estudar a evolução dos animais, sugerem que a biologia e a psicologia em conjunto têm muito a contribuir para uma nova ciência evolutiva, justamente porque a psicologia tem uma gama de pesquisas sobre desenvolvimento cognitivo, pode contribuir para a biologia. Então, conclui-se que conhecer a relação da psicologia com o universo dos animais é um excelente ponto de partida que é fundamental para enriquecer e dar novos rumos ao debate acerca dos animais. Propõe também mais investigações acerca da psicologia, em conjunto com a biologia e medicina veterinária, visando um trabalho multidisciplinar na área do comportamento animal, que é uma área que a psicologia não está estudando. Por uma reflexão que mostra os termos dos artigos do trabalho, uma ideia de trabalho. O professor Charles Mendel, que é um filósofo, pergunta aos especialistas por que eles experimentam animais e eles responderão, porque os animais são como nós. Pergunta aos especialistas por que moralmente é ok experimentar animais e eles responderão, porque os animais não são como nós. A experimentação animal pode ser uma condição de